noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje nós falaremos, então, um pouquinho mais a respeito do conteúdo falado na aula passada, a respeito da evolução segundo Darwin, Lamarck e Wallace. Sabemos que a teoria de Darwin e de Wallace são basicamente a mesma, o estudo deles ia no mesmo sentido. Já Lamarck tinha ali um pensamento diferente, mas, gente, vale lembrar aquilo que eu falei na aula passada, Lamarck foi, o primeiro ali a questionar verdadeiramente o fixismo e a estudar isso. E eles têm um intervalo de anos, né, entre um e outro. Então, apesar de Lamarck estar um pouquinho mais forçado ali, não muito dentro do que realmente acontece, pelo menos não em seres, não na proporção que ele dizia acontecer, mas ele era um visionário, ok? Sem mais. Bom, então nós estaremos falando sobre evolução, né, que já foi comprovada, portanto é algo incontestável, né? Por exemplo, aqui vamos dar um exemplo bem comum de a gente ouvir. O ser humano ele veio de ancestrais primatas, que também são ancestrais macaco. Isso é um fato, gente. Porém, ao falarmos que os nossos ancestrais são os mesmos que os do macaco, nós já descartamos a ideia de termos vindo do macaco, ok? Em algum momento ali da história, houve a divisão entre grupos, né, que acabaram evoluindo em ambientes diferentes, e esses grupos, eles passaram a ter características diferentes, eles evoluíram de formas diferentes. Bom, entendendo isso, então, nós sabemos que a evolução é um fato, não simplesmente uma teoria, foi algo comprovado com anos de estudo. Então, agora nós damos um espaço especial para os cientistas que deram voz, então, a essa teoria, no caso, e que trabalharam a sua vida para provar que essa teoria estava correta. Então, nós começaremos falando um pouquinho sobre Lamarck. Falando sobre Lamarck, nós podemos perceber que, apesar dos estudos dele não estarem completamente corretos ali, foi graças a ele, né, e a esses estudos que nós temos o conhecimento que hoje temos. Pois ele questionou, então, o fixismo e procurou provar que os seres vivos eles passaram por evoluções desde os primórdios até agora, né? E o que o fixismo já invalidava, falava, não, o ser ele veio desta forma e ele se manteve dessa forma até agora, ele não passou por evoluções. Então veio Lamarck para dar um choque aqui e ele era um pensador, um estudioso muito, muito, muito à frente do seu tempo, né? E foi graças, então, a seus estudos que mais tarde Darwin e Wallace ali puderam estudar mais, se aprofundar mais no assunto ali evolução, ok? Bom, gente, então nós vimos em nossa última aula que Lamarck ele acreditava, que os seres sofriam modificações ou evoluíam. Porém, ele acreditava que isso se dava por conta do uso e desuso, né? Foi essa a sua primeira lei ali. Segundo essa lei, então, quanto mais você utiliza determinado órgão, maior será o desenvolvimento desse órgão. E quanto menos você utilizar esse órgão, menor então será o desenvolvimento, até que ele simplesmente deixe de existir ou então que ele atrofie. Um exemplo que nós usamos para explicar essa teoria de Lamarck é a respeito do pescoço das girafas, né? Quanto mais, segundo essa teoria, quanto mais ela se forçasse o pescoço para cima, maior será, então, maior ficará o seu pescoço, pois ela estará usando esse órgão dessa maneira, estará forçando ele para ficar maior, para conseguir, então, alcançar os topos das árvores para poder se alimentar.
Agora, se elas pararem de usar o pescoço, segundo a teoria de Lamarck, se elas pararem de usar o pescoço, de forçar o pescoço para cima, de se alimentar de árvores tão altas, elas passarão, o seu pescoço, no caso, passará a reduzir até ficar o tamanho de um pescoço de um animal normal, como uma vaca, por exemplo. Então, segundo a teoria de Lamarck, o animal, ele vai desenvolvendo aquele órgão de acordo com a forma com que com a necessidade, com o uso daquele órgão. Ok, pessoal. É válido nós lembrarmos também que na época de Lamarck, na época de Darwin, de Wallace, que é junto com Darwin ali, eles não tinham conhecimento nenhum sobre genética, gente. Então, pensem ali como Lamarck e Darwin, Wallace, eram à frente do seu tempo, né, com seus pensamentos e descobertas, então, sem conhecimento de genética. Bom, gente, mas voltando às ideias de Lamarck, ele defendia então a ideia do uso e desuso e também ele defendia a transmissão de características adquiridas. Com isso, todos os órgãos que fossem mais utilizados seriam mais desenvolvidos pelo uso e desuso. Além disso, tudo aquilo que fosse mais desenvolvido seria passado para seus descendentes. Um exemplo é aquele que eu dei na nossa aula passada, quando eu falei sobre os músculos, né? Passarem do pai para filho. Assim, se o pai se exercitar e tiver músculos fortes, segundo a teoria de Lamarck, os filhos, eles nascerão também com músculos, ou desenvolverão músculos em sua fase ali de adolescência, sem a necessidade de realmente fazer exercícios. Essa era a teoria dele, gente. Nós já sabemos que não é bem assim que acontece, né? Enfim. Em relação às suas teorias, né, nós vemos que elas não são aplicáveis, pelo menos elas não são aplicáveis da forma que ele defendia. Claro que em relação à genética, em casos específicos ali, a lei do uso e desuso, ela pode ser aplicada, mas nada como o pescoço crescer exageradamente ou como um membro atrofiar por falta de uso, né? E, gente, mesmo não sendo aplicado dessa forma que ele dizia, ele foi um estudioso sensacional, gente. Que, como eu venho dizendo, né, ele mudou a história da evolução. Ele pegou aquela ideia de que nós fomos criados exatamente dessa forma, que é basicamente, o fixismo é basicamente tem a mesma linha do criacionismo, só não vendo de uma forma divina ali, né? Mas eles têm a mesma linha, então veio Lamarck e não, isso tá errado, não foi assim que realmente aconteceu. Os seres, eles passaram por evoluções até chegarem aonde eles estão, e eles continuarão passando por evolução de acordo com, segundo ele, com as necessidades ali, ok? Então foi isso que Lamarck fez. Também, segundo Lamarck, o ambiente ele não seleciona as características, ele induz as modificações das espécies. Então, segundo ele, o que acontece é que o animal ele sofre modificações para viver em determinado ambiente. Um exemplo seria o urso polar, que para viver em locais de neve, ele passou então a ter muito pelo, né, para conseguir sobreviver às temperaturas, às baixas temperaturas, e para conseguir caçar melhor de uma forma que ele não fosse identificado com tanta facilidade pela sua presa, ele passou a ter o pelo branco como camuflagem, segundo a teoria de Lamarck. Segundo então Lamarck, esse crescimento de pelo se dava devido ao uso e desuso. Ele necessitava de pelos para se manter aquecido. Então, ele passou a adquirir mais pelos. Caso ele fosse para uma região extremamente quente, ou pelo menos um pouco mais quente do que ali, ele já não precisaria mais de tanto pelo, então reduziria a quantidade de pelo. E o mesmo aconteceria se ele não precisasse mais se camuflar, ele deixaria de ser branco, entendeu? Bom, essa é a teoria chamada de lamarquismo, então, né, que nós já tínhamos visto na nossa aula passada.
E agora vamos para a teoria de Darwin ali, Darwin Wallace, que nós chamamos de darwinismo. Bom, como eu falei em nossa aula passada, o Darwin, né, é considerado o pai da evolução e teve inclusive provas de que estava no caminho correto quando outro estudioso chamado Wallace descobriu, a partir de pesquisa, o mesmo que Darwin. Então, os dois estavam estudando em determinada área e eles chegaram ao mesmo ponto. Se isso não fosse verdade, se isso não fosse real, não teria como duas pessoas chegarem ao mesmo ponto, né? Enfim, pessoal. Eu falei um pouco na aula passada sobre a história de Darwin, né? Como ele era estudante de medicina e tudo. Mas em nossa aula... Perdão. Em nossa aula passada, nós focamos um pouco mais em suas viagens, nas descobertas. A gente falou umas coisinhas a respeito de doenças dele e tal, que também não é nada comprovado, mas só deixamos ali um pouquinho, né? Bom, então, ele saiu da faculdade, ele acabou sendo mandado por seu pai para ser clérigo, e com isso ele começou a estudar. Ele fez viagens ao redor do mundo e foram essas viagens que deram, então, a Darwin o conhecimento que ele precisava para chegar onde ele chegou, gente. Com esses estudos, no caso, né, com as análises, ele começou a perceber que havia uma forte relação entre os animais, as plantas e o clima de cada ecossistema, né? E pôde perceber isso em vários ecossistemas, o que deu peso para esse estudo, porque se tem uma relação entre fauna, flora e fatores abióticos, em um lugar, em um ecossistema, e tem no outro também, então isso tem uma relação forte, né? Mas quando Darwin chegou em Galápagos, gente, ele começou a notar as diferenças entre as aves desse local ali, conhecida como tentilhões. Ele percebeu que as aves que viviam em determinada parte de Galápagos eram muito semelhantes com as que viviam em outra parte. Por exemplo, a que vivia na parte norte era muito semelhante à que vivia na parte sul. Porém, elas tinham algumas modificações, elas sofriam modificações, principalmente em seus bicos, devido à sua alimentação. Gente, com isso ele notou o quê? Que na região onde haviam mais insetos, né, no caso a abundância ali em insetos, os bicos, eles eram mais, dessas aves, no caso, eles eram mais fortes e grossos, enquanto a parte onde havia menor quantidade de insetos, as aves possuíam bicos mais finos, né, para conseguir se alimentar, então, do pólen. E assim ele passou a perceber que, na verdade, não é o ambiente que está modificando os seres. O ambiente, na verdade, está selecionando. Então, ele notou que existe variação de espécies em uma população, né, e que alguns indivíduos dessa população possuem maior sucesso para sobreviver naquele ambiente. Por conseguir se alimentar com maior facilidade, e conseguindo se alimentar com maior facilidade, eles vão conseguir, eles vão ser mais fortes, e sendo mais fortes, eles irão sobreviver com maior facilidade, e sobrevivendo, eles poderão procriar com maior facilidade, e procriando, eles vão se mantendo ali naquele ambiente com maior força, ok? Com isso, gente, ele notou que o ambiente, então, ele está selecionando seres que são mais adaptados àquele espaço, ok? Então, ele disse que a seleção se dá de forma natural, sendo que a natureza está selecionando os seres mais adaptados, e também disse que todos os seres são adaptáveis. Não de forma que eles mudem seu bico para sobreviver em determinado ambiente, mas eles conseguem se adaptar à variação climática, a alguns quesitos. Nem todos conseguem se adaptar a temperaturas super altas ou super baixas, mas eles são adaptáveis a pequenas mudanças. Porém, alguns seres são mais adaptáveis que outros. E a gente tem que levar em consideração, gente, que a adaptação é o que eu disse. Um ser aquático, ele não vai se adaptar fora da água.
A menos que ele seja um jacaré, que ele vive tanto na terra quanto na água. Mas um ser aquático não se adapta fora da água, assim como um ser terrestre não se adapta dentro da água. Não vai passar a respirar dentro da água, gente, ok? Um exemplo que nós temos aqui é o ser humano, né? O ser humano, ele é o ser mais adaptável que existe. Então, ele consegue sobreviver a ambientes terrestres, né? Sendo que alguns ambientes são de maior facilidade do que outros. Por exemplo, o ser humano, ele consegue viver nas Américas ou na Europa ali com maior facilidade do que eles conseguiriam viver nos polos, né? Não que não consigam, mas a temperatura climática ali é muito mais favorável para o ser humano do que os polos. E mesmo assim, né, o ser humano, ele consegue se adaptar. Porém, mesmo ele sendo adaptável, ele não pode viver em ambientes aquáticos, como eu disse anteriormente, porque ele é adaptável a ambientes terrestres, ok? O ser humano, ele se adapta por quê? Porque o raciocínio do ser humano é uma coisa incrível. O nosso raciocínio é considerado o mais evoluído, né? Portanto, nós conseguimos nos adaptar de qual maneira? Eu não consigo sobreviver a menos 2 graus, por exemplo, andando nua por muito tempo por ali. Mas nós temos roupas. As roupas nos permitem ficar maior tempo em uma temperatura mais baixa. Nós temos aquecedores, nós temos, enfim, em ambientes onde a temperatura é muito alta, nós temos hoje métodos de fazer com que o ambiente ali interno, claro, dentro de uma casa, por exemplo, fique mais agradável, de forma que a gente consiga não morrer ou não morrer, mas não se sentir tão desconfortável com aquele ambiente. Gente, se vocês puderem anotar isso, que eu estou falando, é super importante e tal. Vai cair no vestibular, vai cair no Enem. Então, é bom que vocês tenham isso, que vocês anotem, porque anotando vocês vão conseguir fixar, enfim. Agora, rapidinho aqui, né? Nós estamos falando sobre a evolução e tudo mais, mas vamos falar sobre o ser humano. Como eu falei nós chegamos a um nível que nós conseguimos sobreviver a situações diversas, né? Por exemplo, nós conseguimos sobreviver a baixas temperaturas, porque nós conseguimos fabricar casacos, aquecedores, roupas. Nós também conseguimos hoje sobreviver a doenças, né? Com a ajuda da tecnologia, nós conseguimos desenvolver antibióticos e outros remédios que nos ajudam a sobreviver a doenças. Isso porque nós temos, como eu disse também, um raciocínio elevadíssimo, ok, gente? Isso sem nós precisarmos, passar por mutações. Por exemplo, eu não passei a ter mais pelos corporais para conseguir sobreviver a uma temperatura mais alta. Eu não perdi todos os meus pelos corporais, por exemplo, eu não perdi meu cabelo para conseguir sobreviver a um ambiente com temperatura mais baixa. Eu não criei uma substância no meu corpo que consegue sozinha combater bactérias, mas eu descobri métodos, formas de conseguir sobreviver a essas adversidades, ao clima, a doenças, a várias outras, enfim. Então, com tecnologia, nós conseguimos desenvolver formas de viver em temperaturas diversas, com doenças, de sobreviver a doenças e várias outras coisas. Nós não precisamos mais morar dentro de cavernas ou em cima de árvores, ou enfim, porque nós hoje sabemos fazer casas, por exemplo, construir casas. É isso, gente.
E agora, gente, que nós falamos sobre o lamarckismo, nós falamos sobre o darwinismo, vamos falar, nossa, assim, ó, rapidamente, mas rapidamente mesmo, assim, sobre o neodarwinismo, ok? E assim nós acabamos a aula de hoje. O neodarwinismo é a teoria sintética da evolução, né? Que é basicamente os conceitos ali de Darwin com acréscimo, da genética, né? Então, de Mendel. Foi graças, então, a Mendel que nós temos a genética e graças aos dois, então ao pai, considerado ali o pai da evolução e o pai da genética, que nós temos o neodarwinismo. E com isso eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença.